Seguimos com liberdade de opinião e agora nós vamos para Brasília conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, é um prazer falar contigo nesta quinta-feira. Um bom dia. Bom, Alexandre... Obrigado, bom dia. O prazer é meu também, Evandro. Então... Vamos começar. Alexandre, a gente começa justamente falando das trocas ali nos principais cargos das Forças Armadas. O ministro da Defesa apresentou os 3 novos comandantes que vão chefiar aí os mais de 300 mil militares das Forças Armadas brasileiras. Paulo Sérgio Nogueira ficará à frente do Exército. Tem o almirante de esquadra Almir Garnier Santos, que foi escolhido para comandar a Marinha, e o tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, que vai estar à frente da Aeronáutica. Teve uma cerimônia de posse ontem, que você com certeza também acompanhou, e o novo ministro da Defesa, Walter Braga Neto, defendeu a democracia e a liberdade dos brasileiros. Vamos acompanhar juntos então, Alexandre, por favor. Nos reunimos hoje para divulgar a escolha dos novos comandantes nas 3 Forças Armadas, que vão ter a missão de liderar os seus subordinados para a consecução dos objetivos estratégicos militares do Brasil. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira se mantêm fiéis às suas missões constitucionais de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas. Neste dia histórico, reforço que o maior patrimônio de uma nação é a garantia da democracia e a liberdade do seu povo. Alexandre Garcia, no Congresso Nacional, os parlamentares querem ouvir explicações do novo ministro da Defesa sobre a mudança nos 3 comandos. Como que você avalia os nomes, então, que foram escolhidos pelo presidente Jair Bolsonaro? Bom, eu não vou avaliar nome nenhum, porque não tem importância, essa importância dentro dos comandos. Eu aprendi com o ministro Golbery, depois do dia 12 de outubro de 1977, que isso não é notícia, porque a gente pode despertar vaidades, né? Golbery me conta, depois que Geisel tirou frota e disse não há mais poder do alto comando. Agora é um poder político para devolver o país aos civis. Né? Mas a gente ficou ainda com essa síndrome do comando, quem vai ser o comando, aquela coisa. Né? Aí o Golbery me contou assim, pois é, vocês ficam noticiando, vocês ficam dando manchete. Né? O general fulano nunca deu entrevista. Aí deu uma entrevista, saiu manchete. Né? Aí sai na manchete. Ele, de manhã, toma café, leu nos jornais, saiu a manchete, a minha entrevista, vai para a frente do espelho para fazer a barba, se olha e lembra, mulher, onde mesmo que está a minha espada? Né? Então, é mais ou menos isso. Foi feito tudo dentro de uma rotina, nos quartéis é assim também, nos comandos de área é assim também. A pessoa dura 2, 3 anos, depois troca o comando, para não ficar os hábitos pessoais daquele comandante influenciando a tropa. Isso é rotina no Exército. Foi uma troca de rotina entre camaradas, aí vão dizer assim, puxa, mas passou por cima de outros 2. Não, o Nardi e o Schones tinham falado já com o ministro da Defesa na véspera, dizendo, olha, a gente está saindo amanhã, a gente cai na reserva amanhã, dia 31 de março. Né? O general Freitas, que é o homem que tem a tropa na mão, ele é o chefe das operações terrestres. E ele sai só em junho. Aí ele botou assim para... certamente foi proposital, olha, não parem de fazer invencionices. Botou assim, escolhido o novo comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, excepcional figura humana e profissional exemplar. Como não poderia deixar de ser, continuaremos unidos e coesos, trabalhando incansavelmente pelo Exército de Caxias e pelo Brasil. Que é óbvio. Né? Aí o discurso do ministro da Defesa também salientou, ele fala em democracia, mas óbvio. A moldura onde ficam lá dentro chama-se Constituição. É que a Constituição hoje está sendo tão rompida, né, que muita gente acha que há perigo de romper a Constituição nessa área. Não. É gente que jurou dar a vida pelo país. Né? Se eu for admitido, vou trabalhar no banco. Eu não tenho que fazer um juramento da vida pelo banco. Exército, Marinha, Aeronáutica faz o juramento de dar vida pelo país.
É gente que jurou da vida pela democracia, pela Constituição, pela lei, pela ordem. Então é isso. Mas aí o pessoal que está por fora fica criando uma narrativa e depois acabam acreditando na própria narrativa, né? É um círculo vicioso. Então nós passamos por um período normal de troca, né? Saiu Silva e Luna, trocaram-se os três, né? Agora sai o outro ministro da Defesa, general Fernando, sai a equipe dele, entra outra equipe do general Braga Neto, né? E assim é que as coisas funcionam, né? Agora, o perigo é criar tanta narrativa que a narrativa já fica no ar. Nem a Bolsa de Valores, que é algo assim altamente sensível, deu bola para crise que se falava no dia. Alexandre. A Bolsa continua subindo, né? Será que isso não é um aviso? Oi? Eu queria saber, então, na sua visão, por que o Congresso quer ouvir Braga Neto? Pois o requerimento é para saber, imagina só, está lá o requerimento, é para saber da compra de alimentos por parte das Forças Armadas. Claro que vão perguntar por que o senhor foi substituído. Foi substituído porque o chefe do governo é que manda nos ministros. Os ministros são meros auxiliares do chefe de governo. Por que foram substituídos os três comandantes? Para renovação, para mais dinamismo, para vir nova força, novas ideias, né? E é prerrogativa do comandante supremo das Forças Armadas, tal como diz a Constituição. Suponho que se perguntar ele vai dizer isso, porque não tem outra resposta. Alexandre, eu gostaria de avançar com você então aqui no quadro Liberdade de Opinião. Vamos passar para o próximo tema, que é justamente esse dia triste em que um recorde de mortes é registrado. 3.869 mortes em 24 horas. Aí tivemos uma fala do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, alinhado ali com Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, naquele comitê. Ele reforçou a necessidade do uso de máscaras, do distanciamento social. Logo depois da fala do comitê, a gente teve também o presidente Jair Bolsonaro se pronunciando sobre o auxílio emergencial, mas acabou criticando também as medidas de restrição impostas nos estados e nas cidades e afirmou que os brasileiros precisam voltar ao trabalho. Vamos então acompanhar essas falas e depois eu sigo com você por aqui. Nós sabemos que nos grandes feriados há possibilidade de aglomerações desnecessárias, são várias ações. Se fizermos todas essas ações de maneira efetiva, nós vamos ter melhores resultados. Medidas extremas, elas nunca são bem vistas pela sociedade brasileira e elas têm dificuldade de adesão. Então vamos fazer, cada um, a nossa parte. Não é ficando em casa que nós vamos solucionar esse problema. Essa política ainda está sendo adotada, mas o espírito dela era buscar achatar a curva de contaminação enquanto os hospitais se preparavam com leitos de UTI e respiradores para que pessoas não viessem perder suas vidas por falta de atendimento. Alexandre, eu queria saber como você avalia então as falas tanto do ministro da Saúde quanto do presidente Jair Bolsonaro, por favor. Os dois têm razão, né? O ministro da Saúde está contra a aglomeração, obviamente, medidas de cuidado como máscara, como medidas higiênicas, né? São necessárias sim. São medidas que podem ser aplicadas sem parar a atividade econômica, né? O Uruguai só fechou as escolas, não parou mais nada, né? E teve excelentes resultados. Então, basta organizar, né? Porque tem gente que só vive da renda. O sujeito, se ficar em casa, ele não tem comida para os filhos. Ele sai de casa para trazer comida. Claro que tem gente que pode ficar em casa e chamar a comida pelo telefone e pagar pelo cartão. Mas milhões de brasileiros, a maioria dos brasileiros, né, que estão fora, assim, dessa, digamos, do home
do trabalho em casa, do contra-cheque garantido, né? Depende disso, estão pendurados nisso. E são tragédias, a gente está vendo o vendedor de água sendo preso e algemado no chão, a carrocinha do pipoqueiro sendo jogada na caçamba da caminhonete da fiscalização, né? E o filho do pipoqueiro não vai ter comida hoje, né? As pessoas estão estão distribuindo, governos estão distribuindo cesta básica, né? A Ceasa está doando, a Ceagesp está doando comida, o Exército está levando lá para a periferia de Aparecida do Norte, né? Então, tem esse lado também. Agora, a gente tem que se perguntar por quê. No ano passado foram 591 bilhões para isso, né? Um lockdown atrás do outro, para achatar a curva. E não achatou a curva, o que está acontecendo? Aí a gente olha o resultado, comparando o Brasil com o mundo, eu comparei agora, lá no Worldometer. Recuperação no Brasil, 87,5%. Média de recuperação no mundo, 80,6%. Temos que nos perguntar, puxa, por que a gente está conseguindo mais recuperação que a média do mundo? E analisar o que está sendo feito, aquelas recuperações, né, são causadas por quê? Né? E as internações são causadas por quê? Né? Certamente sabem, mas é uma teimosia muito, muito grande, um negacionismo incrível, que primeiro aparece um remédio. Ah, esse não serve. Mas aí aparece outro. Ah, mas esse também não serve. Aí aparece um terceiro, esse também não serve. Afinal, o que você quer? Quer matar as pessoas? Quer que as pessoas fiquem com falta de ar para ir para o hospital, para usar os respiradores, entubar, né? Então, a gente tem que separar as coisas, põe medicina nisso para resolver. E com menos crueldade com as pessoas que precisam, que não tem outra fonte de renda. Agora vão começar a pagar o auxílio emergencial, né? Tem que pegar mais duro naquela gente que lá no outro auxílio emergencial fraudou, né? Roubou a confiança do povo brasileiro e se inscreveu não podendo se inscrever. Tem esse lado também, Evandro. Agora, Alexandre, eu queria entender com você, porque esse comitê ele foi apresentado ali pelas autoridades como uma forma de alinhar os discursos. E quando a gente vê um ministro falando sobre distanciamento, usando máscara, e o presidente até ali depois sendo aconselhado pelo seu ministro a colocar máscara e a falar também, e aí ele falando que é preciso voltar, não se cria um desalinhamento de falas, de discursos? Isso poderia comprometer o entendimento dos brasileiros sobre que linha seguir? Não, o que eu acho que esse comitê, se é um comitê superior, ele deveria emitir um documento, por exemplo, olha, o comitê aconselha isso, né? Pode até acrescentar aquilo que estão acrescentando, é uma censura incrível que está acontecendo, mas dizer, os médicos têm liberdade de agir, né? Os médicos não podem ser submetidos à censura. Eu acho que tem que dizer uma coisa dessas e adotar uma linha comum. Olha, as pessoas que... Aí vai cair do céu a comida, tem maná mais, faz 2.000, 3.000 anos que não cai mais maná na terra, né? Não vai cair maná, né? Então, as pessoas estão precisando, estão desesperadas. Fazer o quê? Funcionou? Lockdown funciona, né? Achatou a curva. Por que não achatou a curva? Então, temos que pensar nisso, temos que fazer estudo também. Isso é ciência, medicina. Apareceram novas cepas aí. E aí? O que nós vamos fazer com isso? Eu tenho batido nessa tecla, né? Esse não é um problema político, esse é um problema da medicina, né? Para ser resolvido, e temos que deixar a medicina resolver. Só para a gente finalizar, antes de seguir, quem estaria censurando a atuação dos médicos? Os governos estaduais, políticos, prefeitos, proíbem médicos de tratar as pessoas. É isso.
Alexandre, ainda seguindo nessa questão, eu quero falar dos dados do IBGE. Você citou um pouco a questão da pobreza, do desemprego, e a gente viu aí uma renda média mensal do brasileiro caindo pelo 4º trimestre consecutivo, o desemprego atingindo 14 milhões e 300 mil pessoas no trimestre encerrado em janeiro. É um recorde para esse período, mais um. E o alerta de economistas é que, por causa do período crítico da pandemia, os números dos próximos meses devem piorar. A primeira pergunta que eu te faço em relação a isso é: quais ferramentas estão nas mãos dos governantes diante dessa situação que nós encontramos aqui no Brasil para tentar amenizar esse impacto econômico também, Alexandre? Acabamos de falar agora no item anterior. Se a gente não trabalhar, não produzir, não ameniza. Não existe milagre. Não, os marcianos não vão vir aqui trabalhar pela gente para produzir riqueza. Só tem uma coisa na economia sã, rígida, e que produz riqueza: é o trabalho. Só o trabalho produz riqueza. A riqueza não vem mais manar. Então, a resposta é essa: tem que achar essa solução da atividade econômica. Por exemplo, a indústria da construção, em fevereiro, bateu recorde de crescimento em 20 anos. 43 mil empregos a mais na indústria da construção. Inclusive, cresceu. Está faltando aço de construção. Aliás, abrindo parênteses, é uma vergonha para esse país, né? Um país que tem minério de ferro, que manda para a China para comprar trilho da China depois. Né? Um país que tem minério de ferro está faltando, estão entregando atrasado, com atraso para a indústria da construção, o ferro de construção. Né? Então, só para lembrar um dado aí. Né? Enfim, essa demanda de atividade econômica gerou em fevereiro o recorde de arrecadação lá dos impostos federais. Eu fico pensando que milagre é esse? Esse país é o país da resiliência. As pessoas são derrubadas, levantam, sacodem a poeira e tocam para frente. Né? Isso é produto de atividade econômica, não é produto de especulação, né? de desvios, não, é produto de atividade econômica. Então, e mais, né, nossa contagem de emprego, se o sujeito não está procurando emprego, ele não é contado. Né? Então, deve ser mais do que isso, mais do que 14 milhões, o que também é um milagre brasileiro. Nós passamos o ano passado todo, né, de março para cá, esse ano, e o governo lá anterior produziu 12 milhões de desempregados sem pandemia. O acréscimo foi pouco, pelo menos o acréscimo nominal, mas certamente tem mais gente que está precisando de trabalhar para ter renda. E a solução é essa, né? É a atividade econômica. Né? Atividade econômica com os devidos cuidados para não participar do crescimento disso. Nós vamos conviver com esse vírus. Né? Todos os cientistas sabem disso, que daqui para frente a gente vai conviver com ele. Eu tenho só mais uma pergunta em relação a isso. Você acredita, você avalia que o governo federal fez tudo o que podia em relação a essa situação, Alexandre? Não, tem que fazer mais. Acredito que tem que fazer mais, sim, né? Inclusive quanto ao tratamento das pessoas. As pessoas não podem ir para casa sem tratamento, meu Deus do céu. Não? Isso aí é básico, né? Porque senão aí o caminho é o hospital depois. E se tiver o caminho da intubação, meu Deus do céu, essa é a tragédia. Alexandre, seguindo aqui para o próximo tema, 6 possíveis candidatos à presidência da República em 2022 divulgaram um manifesto em defesa da democracia. A carta aberta é assinada por Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Amoedo, João Dória, Luiz Henrique Mandetta e Luciano Huck. A gente tem umas partes aí. O texto fala da reconquista da democracia na década de 80, no movimento conhecido como Diretas Já. Eles falam que 3 décadas depois, a democracia é ameaçada, mas não citam quem teria feito a ameaça ou quem faz a ameaça. O texto destaca que a democracia deve ser defendida e que não há liberdade sem justiça e igualdade sem respeito. Segundo os possíveis candidatos, a democracia é o melhor dos sistemas políticos, com respeito aos direitos individuais, ao voto
e ao protesto. A carta diz também que fora da democracia sobram abuso, ameaça e submissão arbitrária do indivíduo ao Estado. Eles encerram pedindo que todos que apreciam a liberdade e união em defesa da consciência democrática. Eu queria saber de você primeiro, Alexandre, como que você avalia então essa manifestação, esse manifesto enviado por possíveis candidatos às eleições previstas para o ano que vem? Acho que chegou muito tarde, eles estavam muito calados. E o texto está muito tímido, embora assinado por alguém como Ciro Gomes, que bate, né, um guerreiro, está muito tímido, porque não dá os nomes. Né? Agora, eu posso ajudar, né, porque está muito na cara. Né? Vejam só aqui quando fala intimidação, né, transgressão, abuso, submissão arbitrária do indivíduo ao Estado, ameaça, né? Claro, a gente sabe que nós temos um jornalista preso pelo Supremo e um deputado preso pelo Supremo, e não somos Venezuela, e os dois estão presos e o país está calado. Né? Um jornalista é preso, passam por cima do devido processo legal, do artigo 220 da Constituição, e os outros jornalistas não dizem nada porque é do outro lado da rua. Será que não sabem que depois que calar todo o outro lado da rua, vão calar aqui? Quando a gente defende a liberdade do outro, do nosso, digamos, contrário, nós estamos defendendo a nossa também. A gente está esquecendo isso, tá? A gente está calado. A Câmara dos Deputados aprovou a prisão de um deputado. Isso, meu Deus, o que há com a democracia brasileira? Né? Outra coisa aqui, por exemplo, né? Submissão arbitrária do indivíduo ao Estado. Está perfeito, mas deviam dizer, governadores e prefeitos estão passando por cima de um direito fundamental, de uma cláusula pétrea da Constituição, que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. Isso está claro, é a Constituição que é derrubada. Né? Outra coisa, democracia. Não há liberdade sem justiça. Né? A democracia brasileira está ameaçada. A democracia é justiça. Quando se anula processo de corrupção, né? Está se fazendo injustiça. Quando se condena o juiz que condenou os corruptos, né? É uma inversão do processo de justiça. Então, sim, a democracia está ali. Fala outra coisa aqui, o direito ao voto. Sim, o direito ao voto. Derrubaram 3 vezes leis para emitir o comprovante do voto, né? Que é uma garantia de que ninguém vai fraudar a urna eletrônica. Derrubaram 3 vezes, então até o direito do voto, né, por 3 vezes anulado. Né? E a gente vê essa censura, as pessoas que se discordam, aí vem uma censura nas redes sociais, as pessoas estão com medo. Realmente, eles têm toda a razão. Não há liberdade sem justiça, tem que haver respeito aos direitos individuais, justiça para todos, direito ao voto e ao protesto, né? Está havendo excesso, abuso, transgressão, intimidação, ameaça, submissão arbitrária do indivíduo ao Estado. Acho que foi muito tímido porque eles só puseram o que está acontecendo e não deram os autores disso, né? E nem se insurgiram antes, demorou bastante. Mas, enfim, acho que foi muito oportuna, né? Embora a gente tenha discutido isso num 1º de abril, né? Mas foi oportuna. Alexandre Garcia, muito obrigado pela conversa de hoje e a gente volta a se falar amanhã. A gente se encontra amanhã. Muito obrigado e aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.